Bom, está gravando, para quem não puder participar online agora, né? Consiga acessar mais tarde. Bom, vamos lá então. Só primeiro, né, desejar as boas-vindas novamente, nosso retorno aqui após o recesso. Umas semaninhas aí para a gente conseguir recuperar o fôlego e dar sequência nas aulas remotas, tá? Se alguma coisa não ficar visível, o som não estiver bom, alguma coisa, vão me avisando aí, tá? Preferencialmente por áudio, porque daí eu consigo ouvir na hora, senão o chat eu tenho que, de vez em quando, dar uma olhada aqui na tela do computador para verificar. Acho que foi na semana passada que eu consegui lançar as notas da primeira avaliação. Daí o objetivo agora é fazer a correção. Vocês têm a avaliação, né, como vocês enviaram pelo e-mail, vocês têm acesso à avaliação de vocês, dão uma conferida lá se tiver alguma inconsistência na nota em relação à correção. Alguma dúvida, eu tenho anotado aí o valor que cada um recebeu em cada questão, se alguém precisar, daí me peça que eu repasso. Tá? Mas o objetivo principal aqui é a gente fazer a correção para fechar bem aquele conteúdo e a gente poder iniciar agora o projeto dos controladores mais complexo, né? O projeto, a gente já fez o projeto do primeiro controlador, que era só pelo ajuste de ganho. Inclusive, a questão na prova coloca isso, não, para um determinado tempo de assentamento, qual é o valor do ganho. E agora, para frente, a gente vai passar a ter mais requisitos de projeto, e aí a gente vai ter que exercitar outros recursos para projetar os controladores, tá? Mas, enfim, vamos começar aqui pela resolução da questão 1. Agora já não sei quais das minhas canetas funcionam direito ou não, mas vamos começar aqui tentando. Bom, a primeira questão foi dado o sistema, a função G de S, H de S. Foi dado isso daqui, G de S vezes H de S, sendo K vezes S mais 1, dividido por S quadrado, vezes S mais 9, tá? E o sistema que a gente está habituado, né? A gente está acostumado a colocar aqui com o canal direto G de S, saída, a realimentação, que acabou dando o nome de H de S na maioria das vezes, né? Bom, para o exercício nos solicitar, desenhe o lugar das raízes, né? Então, para uma variação do ganho K, como que se comportam as raízes desse sistema? O sistema que a gente utiliza, o polinômio que nós utilizamos para traçar o lugar das raízes, é o polinômio de malha fechada, é a relação de saída por entrada. Daí ele é composto por um numerador e um denominador. O lugar das raízes, as raízes correspondem às raízes do denominador, né? Mas foi dado já o G de S e H de S, ou seja, o sistema de malha aberta. Malha aberta é o que? É o produto do que tiver aqui no canal direto, vezes o que tem aqui na realimentação. Então, fica G de S vezes H de S, como se não tivesse essa conexão aqui, né? Se tivesse interrompido nesse ponto aqui. Eu já fiz isso numa videoaula, onde foi colocado o G de S, foi representado, vocês devem recordar disso, eu chamei uma forma genérica, o numerador do G de S, composto de um denominador do G de S, e o H de S é composto por um numerador do H de S, dividido pelo denominador do H de S. E aí nós fizemos a malha fechada desse sistema aqui, o P de S, que é o canal direto dividido por 1 mais o canal direto vezes a realimentação, né? Então, o canal direto é o G de S, dividido por 1 mais G de S vezes H de S, né?
Mas a gente sabe que são funções racionais, né? Pode ser composto por um polinômio, um numerador e denominador, e aqui pode ser composto por um numerador e denominador. Aqui a gente não sabe distinguir onde é que está o g de s e onde que está o h de s, né? Mas não importa. Por que estou refazendo isso aqui? Só para evidenciar que a função transferência, então a gente vai tirar, aliás, o polinômio p de sk, onde a gente vai chegar nele. Então, aqui, substituindo aqui esses termos aqui, isso aqui vai ter o numerador do g de s, dividido pelo denominador do g de s. No lugar desse 1 aqui vai ficar 1, mais numerador do g de s, dividido pelo denominador do g de s, vezes o numerador do h de s, vezes o denominador do h de s. Quando nós equacionamos isso, né, aqui tira esse denominador do g de s, denominador do h de s, passa multiplicando esse 1 aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar... Bom, primeiro aqui, né? Numerador do g de s dividido pelo denominador do g de s. Isso aqui, tirando o mínimo, vai ficar denominador do g de s vezes o denominador do h de s mais numerador do g de s vezes o numerador do h de s. Tudo isso dividido agora por isso daqui, né? Denominador do g de s vezes denominador do h de s. Esse denominador aparece aqui e aqui, então podemos riscar. Isso daqui passa aqui em cima multiplicando. Isso aqui passou aqui, né? Vai ficar d de s, d, h de s aqui, né? Desculpa. Falei, passa multiplicando, escrevi dividindo, né? Falei a coisa certa, escrevi a coisa errada. Esse d de h de s vem aqui. Os dois, né, passam aqui multiplicando, só que o d de s acaba cortando com esse d de s, fica isso, né? Bom, vale a pena só escrever mais uma vez, para não deixar dúvida. Então, vai ficar numerador do g de s vezes denominador do h de s. Essa é a função transferência de malha fechada. Dividido por denominador do g de s vezes denominador do h de s mais numerador do g de s vezes numerador do h de s. Né? Tá aqui a função transferência de malha fechada. O que é esse g de s e h de s? Essa função. Então, g de s ele é composto por um numerador do h de s dividido pelo denominador do h de s. E o h de s, g de s, que é o g, vezes o numerador do h de s dividido pelo denominador do h de s. Ou seja, esse termo aqui corresponde ao múltiplo do numerador do g de s com o numerador do h de s. Essa função aqui é a multiplicação do denominador do g de s com o denominador do h de s. Ora, se esse denominador aqui, né, lembrando, é daqui que nós extraímos o polinômio p de sk, então esse polinômio é composto pelos denominadores da função transferência de malha aberta, mais os numeradores da função transferência de malha aberta. Isso daqui, os numeradores da função transferência de malha aberta, isso aqui são os denominadores. Tanto que a gente já colocou que o lugar das raízes saem dos polos de malha aberta, que é o polinômio A de S, e vão para os zeros de malha aberta. Tudo isso daqui já foi feito. Então, bastava, para montar o polinômio P de SK, olhando esse polinômio aqui. Então, aqui, denominador, que é isso aqui. Denominador está aqui. Então, polinômio de PSK é essa igualdade aqui, né, vai ficar S quadrado vezes S mais 9 mais
os numeradores do G de S e numerador H de S. O numerador G de S e H de S é igual a isso aqui, mais K vezes S mais 1. Então, é só montar isso, né? Denominador mais numerador, já vai extrair o polinômio P de SK. O que a gente precisava ver é separar agora o polinômio A de S e o B de S. Primeira regra é que eles precisam ser mônicos, né? O termo de maior grau tem que ser unitário. Tem um termo de maior grau aqui, que é S ao cubo, é unitário. S aqui na 1 é unitário, então esses são mônicos. Não precisa multiplicar nem dividir por nada. Então, todo polinômio que está multiplicando o K é o polinômio B de S. Então, daqui já extrai o polinômio B de S. E o restante que não multiplica, extrai o polinômio A de S. Então, a gente já conseguiu resolver aqui a principal parte do problema. Por aqui nós temos dois polos na origem, né, esse S quadrado. Então, temos dois polos aqui. E temos outro polo em menos 9. Né, o polinômio A de S são os polos. Outro polo aqui em menos 9. O polinômio B de S são os zeros. Né, ou seja, os numeradores da função de malha aberta são os zeros do sistema. Aqui em menos 1. Então, o diagrama de polos e zeros estão aqui. Agora, a gente vai ter que movimentar esse lugar das raízes, né? Aí, primeira regrinha. O K, a gente está considerando o K maior que zero. Né? Então, ao lado esquerdo do número ímpar do somatório de polos e zeros é o lugar das raízes. Então, a gente vindo aqui da direita para a esquerda, não tem nenhum polo nem um zero aqui, não é lugar das raízes. Chegou aqui, encontrou 2. 2 é par, então a esquerda não é lugar das raízes. Chegou aqui com esses 2, mais esse 1 aqui é 3, ímpar. Então, aqui é lugar das raízes. Encontrou mais um 4, não é mais lugar das raízes. Então, sobre o eixo real, só esse trecho aqui é lugar das raízes. Bom, próximo passo é verificar se existem assíntotas. Existem, né? Que só temos um zero finito e temos 3 polos finitos. Logo, temos 2 zeros no infinito, que é a diferença. 2 zeros no infinito vão nos dar 2 assíntotas. Qual é o ângulo entre as assíntotas? 360 dividido pelo número de assíntotas por 2, 180. Então, as assíntotas estão em 180 graus. Se uma está para lá, a outra tem que estar para cá. Se uma está para cima, a outra tem que estar para baixo. Só existem essas duas possibilidades devido a outro critério que é da simetria. Para as assíntotas estarem para cá deveria ter ser lugar das raízes e para lá precisaria ser lugar das raízes. Isso não acontece. Então, a única possibilidade é que as assíntotas estão na vertical. Uma para cima, a outra 180 graus, sentido oposto para baixo. Né? Onde é que essa assíntota cruza aqui o eixo real? Aquela regrinha lá, somatório dos polos menos os zeros dividido pelo número de polos menos o número de zeros. Né? Então, aqui temos menos 9, menos 0, menos o número de zeros, menos 1, vai ficar mais 1. Dividido por 3 polos, menos 1, 0, dá 2. Então, isso daqui sai em menos 4,5. Então, a assíntota está em menos 4,5, né? Isso é bastante simples. Então, descobrimos que a assíntota está em menos 4,5. 9 aqui, a metade é mais ou menos aqui assim, então... menos 4,5. Então, uma assíntota está aqui, 180 graus, a outra está aqui. Bom, aí nós temos... significa que tem um zero para lá, outro zero para lá. 2 desses 3 polos aqui irão buscar aqueles zeros no infinito.
Um zero para lá, outro zero para lá. O terceiro, um desses três polos, irá buscar esse zero finito aqui. Né? Uma possibilidade, esses dois polos saem daqui e buscam aqueles zeros lá no infinito. E esse polo busca esse zero aqui. É uma possibilidade. A outra é, esses polos aqui vão buscar esse lugar das raízes. Se um faz isso, o outro, pela simetria, tem que fazer isso aqui. Eles vão chegar juntos aqui. Tudo que a gente faz para um polo em cima tem que fazer para o outro. Daí um polo vem para esse zero, o outro polo vai andar aqui para o lugar das raízes, porque aqui é o lugar das raízes, e vão buscar aqueles zeros no infinito. São as duas possibilidades que existem. Tá? Para isso, a gente vai ter que ver, se nós calcularmos aqui pontos de entrada e saída sobre o eixo real... Professor, acho que é menos 4 o lugar das raízes. Oi? Tudo dividido por 2. 18 dividido por 2. Pode repetir que está abaixo na caixa de som. Total ali, acho que é menos 4. Que é 8 dividido, menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por... menos 8 com menos 1. Menos 9 com menos 1 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 é 4, tá certo. Vou deixar no mesmo lugar aqui. Então, vamos colocar 4 aqui, então. Menos 4. Bom, se tiver só um ponto entre menos 1 e menos... Então, vamos fazer aqui a expressão. O cálculo era esse somatório de 1 sobre... A gente colocava aqui menos os polos, igual ao somatório de 1 sobre ρ menos os zeros. Daí isso aqui dava 1 sobre um ρ aqui, menos 9 fica mais 9, mais... Tem outro polo na origem. É menos 0, né? Fica só isso. Igual aos somatórios dos zeros. 1, ρ, menos 1 mais 1. Só tem um zero. Equaciona isso daqui. Não sei se eu coloquei isso aqui equacionado. Isso aqui vai dar... Ajustando isso aqui vai dar 2 ρ ao quadrado mais 12 ρ mais 18 igual a 0. Deu de segunda ordem. Então, terão duas raízes esse polinômio, que vai nos indicar os pontos de entrada e saída. Aí, se por um acaso, vamos supor, isso aqui nos dê ρ igual a nos dê ρ igual a menos 12 e a outra raiz de menos 0,5, por exemplo. Né? Vamos supor que dê isso aqui. O menos 12 está para cá, não é lugar das raízes. O menos 0,5 está aqui, não é lugar das raízes. Então, não tem ponto de entrada e saída sobre o eixo real, os polos. Porque não caiu no lugar, no trecho aqui. Tá? Se acontecesse isso, como não tem lugar das raízes, então só tem um jeito. Como não tem entrada e saída do eixo real, esse polo aqui vai buscar esse zero aqui, e esses dois polos estão buscando os zeros no infinito. Desenharíamos assim, vem para cá, e esse vem para cá, tá? Agora, não é esse o caso. Quando a gente resolve essa Bhaskara aqui, isso aqui nos dá as duas raízes
em menos 3. Então, tem 2 pontos em menos 3. Aqui, em menos 3. Então, isso aí corresponde a um ponto de chegada e um ponto de saída. Iguais. Bom, se é ponto de entrada e saída, só tem uma forma desse lugar de raiz acontecer. A primeira a gente descartou, então vai ter a segunda. Então, um polo sai para cá, pela simetria, outro polo sai para cá, encontrou aqui, e esse polo está vindo para cá. Tá? Bom, um desses 3 aqui, porque aqui é lugar de raiz, vai buscar esse 0 aqui. Tá? Os outros 2 polos irão buscar aqueles zeros lá. Como aqui, então, eles entraram aqui no menos 3, os 2 estão entrando aqui, e 2 irão sair também do menos 3. Então, tem um menos 3 que é um ponto de entrada e outro menos 3 que é um ponto de saída. E aqui os outros 2 polos irão um buscar para lá, aquele 0 lá, e o outro vai buscar para cá esse 0 aqui. Fica dessa forma aqui. Se por um acaso tivesse dado menos 3 e menos, no lugar de ser esse menos 3, fosse um menos 6, por exemplo, menos 3 e menos 6. Esses 2 entrariam aqui no menos 3, um viria para cá e outro viria para cá. E eles se encontrariam em menos 6. Esse menos 6 seria o ponto de saída e viria para cá. Seria assim que funcionaria esse lugar das raízes, tá? Mas nesse caso coincidiu o mesmo ponto de ser entrada e saída ser o menos 3, tá? Eu estou falando isso, quase todo mundo acertou isso, mas vocês acertaram isso que vocês tinham auxílio do MATLAB para conferir. Se fosse uma prova convencional presencial, muitos iam se embananar aqui em resolver essa questão aqui por causa dessas coincidências que acontecem nesse exercício, tá? Bom, aí a pergunta, a primeira era isso aqui. A segunda era, qual é o ganho K que faz com que os 3 polos sejam iguais? Bom, eles serão iguais quando eles baterem aqui, esse vier para cá, quando eles chegarem aqui no menos 4. O ganho K, a gente aprendeu também a calcular, que é o módulo do comprimento dos vetores em relação ao ponto desejado. Então, é o módulo dos polos dividido pelo módulo dos zeros. Onde que é qual que é o K desejado? O K que eu desejo é o K que nos leva para esse valor aqui de menos 4, porque é nesse ponto aqui, aliás, esse aqui é o menos 3, o valor de menos 3, né? O menos 4 é a assíntota aqui. Qual o valor que nos leva lá no menos 3? Esse é o ponto desejado. Bom, eu tenho um polo aqui, um comprimento de vetor aqui, desse. Eu tenho outro aqui do segundo polo até esse ponto aqui. O módulo dele, né, esse comprimento aqui, ele vale de 0 até menos 4, ele tem um comprimento de 3. Aqui tem outro polo daqui até o 4. Comprimento desse vetor que vai do menos 9 até o menos 3. Isso daqui dá 6, né? É módulo, né? Então não precisa se preocupar com o sinal. Então eu tenho um vetor aqui 6, um vetor aqui 3 e outro vetor aqui 3, dividido agora pelos módulos dos zeros. Temos um zero só em menos 1, a distância dele para cá, para o menos 3, é 2. Então a gente divide por 2. Logo, isso daqui dá 6 dividido por 2 é 3. 3, 3, 3, 3 ao cubo, 27. E aí está resolvida a questão número 1. Era dessa forma que a gente resolvia a questão 1. Tá claro? Só mais importante do que chegar na resposta com o MATLAB é a gente avaliar essas possibilidades aqui que poderiam ter, tá? Ficar preparado aí para surgir uma situação assim no futuro. Então, vamos para a questão número 2. Né?
E lembrar que o polinômio aqui P de S, né, ele é composto pelos denominadores da malha aberta mais o numerador da malha aberta, né? Tá bom. Questão 2. Tinha um texto, né, para ilustrar um pouco, uma aplicação, mas o que nos interessa é nosso diagrama, né, com a função transferência. Então, indo direto aqui ao ponto, a gente pode resumir todo enunciado por 20k, agrupando as funções, fica S mais 100, vezes S mais 500, vezes S mais 800, né? Era isso aqui. Desenhar o lugar das raízes, para a gente entender o que está acontecendo, e depois projetar o valor do ganho K, que nos dá um tempo de assentamento inferior a 0,1 segundo, né? Bom, polinômio P de SK. Então, é composto pelo denominador mais o numerador. O denominador está aqui. Malha aberta é o G de S vezes a realimentação. Nesse caso, a realimentação unitária vezes 1. Então, fica simplesmente o G de S, né? S mais 500 vezes S mais 800 mais 20k. Bom, tudo que o primeiro a gente vê se o polinômio é mônico, né? Se nós fizermos todas as multiplicações aqui, a gente vai ver que vai ficar com S 1, 2, 3, 4. S na 4, né? Fica com S na 4. E esse S na 4 é unitário, então é mônico. Então é mônico, então o nosso polinômio A de S é isso daqui. E o nosso polinômio B de S é tudo que multiplica o K, né? Então, o nosso polinômio B de S é... Ou a gente pode considerar 20.000K um outro ganho K, um K', por exemplo. Ou a gente pode considerar o B de S igual a 20.000 e só o K igual a K mesmo. Então, tanto faz. Não vai modificar nada porque não tem nenhum zero, né? A gente pode chamar isso aqui de... Poderia chamar isso aqui de um... Esse K de controlador, esse aqui é um K genérico, e aí o B ficaria 1. Né? Bom, agora a gente traça o lugar das raízes.
Polos, temos um na origem, um polo em menos 100, outro polo em menos 500, e outro polo em menos 800. Não. 4 polos finitos e não temos nenhum zero finito. Portanto, temos 4 zeros no infinito. Aí vem, estamos considerando o K positivo. À esquerda do número ímpar é o lugar das raízes. Então, chegou aqui, vindo da esquerda, da direita para a esquerda. Aqui tem 1, então aqui é o lugar das raízes. 2, não. 3, sim. 4, não. Então, temos lugar das raízes nesses dois trechos aqui. Assíntotas, teremos 4 assíntotas que nos levam para os 4 zeros que estão no infinito. O ângulo entre as assíntotas. Bom, se são 4, 360 dividido por 4. Né? 360 dividido por 4 é 90. Então, entre as assíntotas temos 90 graus. 90 graus, para que haja simetria entre o lado superior e inferior, elas podem estar assim, uma para lá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Né? Ou uma para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Sempre 90 graus aqui entre elas. Mesma coisa aqui, 90 graus aqui entre elas. Bom, para que fosse assim, teria que ser lugar das raízes para cá e lugar das raízes para lá. Então, não é. Então, a única possibilidade que tem é que essas assíntotas estejam nessa posição aqui, né? Saindo aqui em 45 graus. Entre o eixo aqui, 45 graus aqui, né? Daí elas teriam essa simetria. Bom, sabemos o formato, o comportamento das assíntotas. Aonde que a assíntota cruza o eixo real? Mesma história que nós havíamos feito anteriormente. Faz a continha... não, essa aqui não. Era o somatório dos polos dividido pelo somatório dos zeros. Então, é 800 mais 500 mais 100 mais 0. Dividido por 0, né? Porque não tem nenhum zero. Aliás, menos 0, porque não tem nenhum zero. Dividido por 4, né? Que é o número de polos menos o número de zeros. Vai ficar 800 mais 500 dá 1.300, mais 100 dá 1.400, dividido por 4, 350, né? Estou fazendo de cabeça que dá 350. 200, mais ou menos aqui assim, 350. Então, saindo aqui com 45 graus para cá, uma assíntota. Daí eu vou desenhar aqui, vai ficar mais fácil assim. 90 graus para cá, né? Ou seja, 135 mais outro aqui. E outra aqui. Entre elas dá 90 graus, tá? Então, estão aqui as assíntotas. Aqui o lugar das raízes está meio fácil de imaginar, porque eles não vão cruzar as assíntotas. Então, esses dois polos aqui vão subir, vão pegar vão seguir aqueles zeros. E esses dois polos vão se juntar aqui e vão seguir aqueles zeros lá, né? Ficou bem mal minha escala aqui, mas paciência. Daí dá para a gente descobrir que ponto eles saem aqui. Né? Faz essa conta aqui. Para descobrir os pontos de entrada e saída sobre o eixo real. Eu tenho anotado aqui já. Aqui, um dos pontos é menos 45. Então, esse polo vem para cá, esse polo vem para cá. Aqui no menos 45 eles fazem isso. Vamos buscar lá. E vai buscar aquele polo lá. E esse daqui é menos 683. Daí vai buscar aquela assíntota lá, vai buscar essa assíntota aqui. Né?
Fica alguma coisa nesse sentido aqui, o lugar das raízes. Né? Bom, daí, por aqui a gente já tem uma avaliação analítica do nosso sistema. Olha, se eu começar a aumentar o valor do ganho K, esses polos vêm para cá. Eu consigo afastar esse polo aqui que está deixando o meu sistema lento no início, porque ele está muito próximo da origem. Eu começo a aumentar ele para cá. Se eu começar a aumentar muito, ele começa a ficar oscilatório, eu aumento muito, e aqui eu instabilizo o sistema. Aqui não vai mais funcionar. Então, eu sei que eu tenho uma margem que eu consigo mexer o ganho K. Esses polos aqui, a gente não precisa se preocupar, porque eles estão indo mais lá para a esquerda, ou seja, estão tendo cada vez menos interferência no nosso sistema. Bom, daí vem a pergunta. Determine o valor do ganho K que nos leva a um tempo de assentamento de 0,1 segundo, né, o tempo de assentamento. Será o objetivo. Bom, a gente foi comentado com vocês que quanto mais rápido o sistema, os polos têm que estar mais para a esquerda. O tempo de assentamento tem a ver com o afastamento dos polos em relação aqui ao eixo imaginário. Tá? O eixo esse afastamento aqui, ou seja, é o que nós estamos andando sobre o eixo real, ou quanto afastado aqui está do eixo imaginário. Né? Então, se olharmos o lugar das raízes, é a parte real uma raiz complexa, formada com parte real e parte imaginária. A parte real, quanto mais negativo, maior ela for em módulo, né, indo aqui para a esquerda, mais rápido será a resposta do sistema. A parte imaginária, quanto maior ela for, mais oscilatório será o sistema. Como o requisito aqui é tempo de assentamento, então a gente quer que a parte real vá o máximo para a esquerda possível. Aliás, para a esquerda o suficiente que o tempo de assentamento seja aqui de 0,1 segundo. Né? Como que a gente avalia isso aqui? Uma forma de ver o tempo de assentamento, se eu não me engano, tem que conferir se é 2%, 5%, não me lembro agora de cabeça. Tempo de assentamento pode ser calculado como sendo 4 dividido pela parte real do lugar das raízes. A parte real ela é composta por, eu posso chamar simplesmente de ρ aqui, ou é composta pelo coeficiente de amortecimento vezes o ômega-n. Assim é a parcela real. Que no nosso caso aqui é o afastamento em relação a esse ponto. Então, para que a gente tenha esse afastamento aqui, passa ele para cima, passa o tempo de assentamento para baixo, vai dar 4 dividido pelo tempo de assentamento 0,1. Isso aqui no... Tá não. Isso daqui vai dar 40. Então, para um sistema de segunda ordem, ideal, que é o nosso modelo, se eu conseguir jogar o lugar das raízes à esquerda do valor 40, 45 aqui, 40 então está mais ou menos aqui assim. Que é o 40. Se eu conseguir pôr para cá, ó, qualquer área aqui, se eu conseguir levar todas as raízes para a esquerda do 40, se o sistema fosse segunda ordem, idealmente de segunda ordem, eu teria um tempo de assentamento inferior a 0,1 segundo. Né? Esse sistema aqui não é exatamente de segunda ordem, né? Nós temos 4 polos. Então, o resultado vai dar aproximado, vai dar um assentamento em torno de 0,1 segundo, chegar lá no tempo de assentamento, tá? Vai ser aproximado. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Tá? Eu começo a aumentar o ganho K. Esses polos estão vindo para cá, a gente sabe disso, que eles vão fazer esse caminho aqui, depois vêm para cá. Esses 2 polos vêm para cá, depois vão para lá. Então, eu aumento o ganho K de forma que esses 2 polos, quando esse aqui chegar aqui no menos 40,
esse aqui vai estar aqui, sei lá, no menos 47, 48 talvez, porque ele sai no 45. Então, quando eu chegar aqui, eu já vou ter uma resposta satisfatória para o meu sistema. Então, e esses dois polos, talvez estivessem aqui daí, nessa circunstância. Tá? Não sei bem exatamente onde eles estariam. O fato é que, dessa forma, eu consigo levar todos os polos para essa região aqui. Tá? Depois a gente vai ver uma aproximação para o sistema de segunda ordem. Tá? Esse sistema não é exatamente segunda ordem, mas já daríamos um bom ponto de partida. Bom, qual o valor do ganho K que não me leva para essa situação aqui? Então, o ponto desejado é esse aqui, do lugar das raízes. Eu quero que esteja nesse ponto aqui, de menos 40. Bom, agora eu tenho que pegar e traçar os vetores, né? Traço esse polo aqui, esse polo aqui, esse polo aqui, aquele polo ali, e divido pelo... não tem nenhum zero, divido pelo esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor e esse vetor, e aí divido pelo vetores dos zeros que não tem nenhum, ou seja, divido por 1. Né? Então, ganho K, poderia colocar aqui de 0 até 40 é 40, aqui de 100 até 40 são 60. Bom, vai fazendo toda a conta aqui, não vou fazer isso aqui, daí vai dar um determinado valor do ganho K. Tá? Feito isso, já estaria sendo considerado correto na prova, que você seguiu a metodologia. Se vocês fizerem a simulação, vocês vão ver que o resultado não vai dar exatamente 0,1, não vai chegar lá nos 5% ou 2% de erro, vai ter uns 7% de erro ainda. Está faltando um pouco ainda para chegar no assentamento, tá? Porque esse sistema aqui não é exatamente uma aproximação do sistema de segunda ordem. O que muitos fizeram foi, para ter os dois polos iguais, vocês continuaram subindo o ganho, vieram com esse ganho aqui e chegaram até esse ponto aqui, no lugar das raízes, aqui. Eles pegaram menos 40 aqui. O problema é descobrir esse ponto aqui de junção no ponto imaginário. Daí o que vocês fizeram? Vocês foram no MATLAB aqui no Instituto, e olharam esse ponto aqui, que deu 50, alguma coisa em torno de 57, né? ou 59, uma coisa assim. Né? E aí você traça, no lugar de traçar o vetor aqui, você traça os polos aqui, né? E tira o ganho K. Faz essa conta aqui e você consegue ter o valor ganho K. Esse K é o K global aqui, né? Você tem que dividir por 20 mil. Né? Então, esse K aqui, para diferenciar aqui, é um K do controlador, né? Esse K aqui é 20 mil vezes esse KC. Tá? Então, tem esses dois métodos, essas duas formas aí que poderiam ter sido feitas. Como eu indiquei aqui, só de chegar com esses polos aqui, ninguém fez, porque eu acho que vocês olharam o simulador e viram que não estava batendo ainda dentro do ponto. Né? Caso vocês tivessem feito, eu teria dado certo, a outra questão estaria resolvida. Qual que é a ultrapassagem? Nesse caso, como eles não oscilaram aqui, não tiveram parte imaginária, a oscilação é nula. Não tem parte... outra resposta já era de cara. Tá? Como subiu aqui... Daí, para olhar a ultrapassagem, tiver que aplicar aquela equaçãozinha da ultrapassagem, né? Ultrapassagem percentual, que é um E que π sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado, uma coisa assim, né? Daí, tirando isso daqui, vocês vão ver que a ultrapassagem, nesse caso aqui, utilizando essa parte imaginária aqui, é 11%. Tá? Essa daqui é a resposta. Bom, e o ganho K, como calcular o ganho K? De novo, repetindo, né? Só traça, daí você tem que traçar os vetores, né? Do jeito que eu havia feito anteriormente,
deixando ele no polo, no imaginário aqui, é dessa forma que eu estava calculando aqui, né? 40, que é a distância desse polo para 40, 60 aqui. Aqui eu vou colocar 500 para 40, dá 440, né? E aqui do 800 até esse 40 aqui, dá 740. Tudo isso dividido por 1, né? Porque não tem zero. Faz essa conta aqui, isso daqui tem que ser igual a esse ganho aqui global, a 20 mil K. Daí fazer a conta, aqui vai dar um determinado valor de K. Não fizeram assim, fizeram aqui, beleza. Agora você tem que encontrar esse vetor aqui, né, que é essa hipotenusa aqui, né, é só fazer 57 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, extrai a raiz, te dá essa hipotenusa. Aí tirou o primeiro valor. O outro ganho K é esse vetor aqui. Quanto que é esse vetor aqui? É essa distância aqui, que é 60 ao quadrado, mais 57 ao quadrado, extrai a raiz, te dá isso aqui. Qual que é esse vetor aqui? 440 ao quadrado, mais 57 ao quadrado, extrai a raiz, te dá isso aqui. Esse outro vetor aqui, ó, esse módulo aqui nessa hipotenusa, né? 740 ao quadrado, mais 57 ao quadrado, extrai a raiz, te dá esse vetor. Multiplica todos eles, tudo isso é igual a 20K, passa o 20 mil, né? 20 mil dividindo, vai te dar o valor de K. E aí está resolvida a questão. Né? Essa é a solução dessa questão aqui. Por último, tinha até que valor eu posso aumentar o ganho K para que o sistema continue sendo estável. Bom, aí a maioria fez por Hurwitz, né, que é o que a gente pode, que é o normal, que a gente sabe que uma hora vai dar um polinômio, o Hurwitz, um polinômio que vai dar igual a zero, porque ele cruza o eixo imaginário. Esse é o ponto do ganho K, daí, por Hurwitz você tira aqui o ganho K, que nos mantém o lugar das raízes sempre plano esquerdo. Se aumentar, ele vai para o lado direito e aí perde, né? Então essa era a última alternativa dessa questão. Tá, e só recapitulando aqui, né? Essa ultrapassagem aqui. Você tem esse ponto aqui, vocês tiraram pelo MATLAB, tem esse ponto aqui que vale 40. Aí você consegue descobrir esse ângulo aqui. Esse ângulo θ. Com esse ângulo aqui, né, ou você pode pegar esse ângulo aqui, daí você faz as continhas, você consegue tirar o coeficiente de amortecimento, que o coeficiente de amortecimento é a única variável que você precisa saber para descobrir aqui a ultrapassagem. Depende somente desse ângulo aqui. Então, sai de uma análise geométrica o valor do ângulo, e a partir do ângulo, o coeficiente de amortecimento, com essa equação, com essa fórmula, tira a ultrapassagem, e aí está resolvido a questão. Pessoal, então, a ideia principal é vocês terem não só, claro, fazer o uso do MATLAB para auxiliar nas soluções, mas o principal é vocês terem entendimento, né? Essas equações aqui precisam estar presentes na avaliação. Não é suficiente, né, chegar, pegar o MATLAB, mexer com o mouse, chegar aqui, o ganho K é tanto e acabou a questão. Né? O que tem de forma analítica aqui, a gente tem que resolver de forma analítica, né? A gente tem equacionamento para resolver isso aqui. Né? Senão isso daqui vai nos tirar a capacidade de fazer análise se a gente não tiver a habilidade de olhar aqui e utilizar equações aqui para projetar os controladores posteriormente, tá? Bom, ficou alguma dúvida em relação à solução da prova, pessoal?
Então, a ideia dessa videoaula era apresentar aqui para vocês a solução, os passos que tinham que ser dados. Agora já exercitou muito, então o lugar das raízes já tem que estar bem fresco na cabeça, tá? Já tem que começar a ter uma ideia. Quando a gente começa a exercitar bastante, a gente vê que tem uma tendência do lugar das raízes, um comportamento, aí você começa a pegar a prática e já imaginar, isso aqui vai para esse caminho aqui. Então, isso daí já tem que estar fluindo de forma mais fácil. Agora, as próximas aulas serão gravadas, que daí eu consigo gravar, editar, né, apagar esse quadro que vocês viram é um pouco demorado, então eu consigo pausar ali o vídeo para aproveitar melhor o tempo. Tá? O próximo passo é, além do tempo de assentamento, a gente vai colocar ultrapassagem máxima permitida, erro em regime permanente, e aí a gente vai começar a colocar o nosso controlador PI, o próximo controlador. A gente vai ver a importância do integrador na origem, enfim, a gente vai começar a avançar aqui com o projeto dos controladores. Agora, nessa segunda etapa do semestre, né, que ela vai encerrar ali em meados de março. Então, a gente vai finalizar o projeto por lugares raízes e depois a gente vai estudar os mesmos controladores, projetos dos controladores por resposta em frequência por baud. E aí a gente conclui nossa disciplina com um projeto final. Esse projeto final, estou bolando ele ainda, mas é bem provável que vocês tenham que utilizar uma ferramenta de simulação de circuitos, que é o PSIM, e a gente vai projetar o nosso controlador e verificar por simulação o funcionamento dele. Tá? Bom, pessoal, da minha parte era isso. Né? A gente está fechando aqui em 50 e poucos minutos, próximo a 1 hora, que era mais ou menos o que tinha imaginado para não carregar muito o nosso arquivo depois no YouTube. Finalizada a nossa correção. Se não há mais dúvidas, se não há questionamento, eu vou encerrando por aqui. Né? Se tem alguém que queira colocar alguma coisa, tem uma questão para ser colocada. Bom, pessoal, então eu vou interrompendo aqui a gravação.